Pessoal, boa tarde. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui que eu joguei ontem, né, contra o Atlas. É um jogador forte que participa dos torneios. Eu joguei uma abertura aqui, a Trompovski, em homenagem ao brasileiro, né? Embora tenha o nome de russo, é brasileiro, Otávio Trompovski. E aqui depois eu joguei o E4, ele não pode capturar, ou pode, mas perde a dama. E ele jogou agora o bispo em E7, aliás, eu capturo. Eu capturo o cavalo para depois que ele captura de volta, eu avanço o peão. E ele volta agora com o bispo para E7, cavalo em F3, roque e bispo em D3. Ele talvez não saiba, mas a jogada que eu faço toda hora isso, e muitas pessoas não sabem, é uma jogada ensaiada para depois que ele joga qualquer outra jogada que não seja o peão em G6 para bloquear o meu bispo, eu jogo antes de mais nada o peão em H4 para depois eu jogar o bispo em H7 com o sacrifício conhecido como mate calabrês ou também conhecido como presente de grego. E aí depois que ele captura, tem um cavalo em G5. E aqui, se ele fosse com o rei para trás, ele ficaria perdido, tá? Para ser mais claro. E aqui eu jogo a dama em D3 e tenho aqui um en passant, depois dele jogar F5. E aqui começa a ficar bem emocionante o jogo, porque eu faço um esforço muito grande para conseguir catar o rei dele, e ele faz um esforço muito grande para se livrar de qualquer ameaça ao rei. Aqui eu jogo, aqui é a vez dele, eu acho que ele poderia ter capturado esse peão aqui com a torre dele, que aí ele ganharia pelo menos uma peça ali, ele já estava com vantagem. Não sei se eu estou falando besteira, mas vamos ver. Cavalo em C6, aqui tem um cheque, o rei vem para G6 e aqui eu ponho o peão em A3 para evitar que ele coloque o bispo ou o cavalo, né? Em B4 ele ameaça, e aqui é bem bacana esse lance que eu jogo, eu faço roque grande, já se ele catar o cavalo, ele perde a dama. Ele percebe isso, joga o peão, o bispo em F5, eu tiro o rei da diagonal, caso ele queira capturar ali com o bispo meu cavalo, e aqui ele põe a torre dele em C8 para tirar o cavalo da coluna. E aqui a gente tem o peão, avança em G4, e ele, com a fome de catar minha dama, ele não percebe que tem um cheque aqui antes de mais nada. Peão captura bispo, tem um cheque, ele tem que sair do cheque, e aqui rei captura o peão e mais um cheque aqui. Ele não pode capturar o cavalo de G5, que está protegido pelo peão. Aqui a gente tem o rei vai para G6, mais um cheque, e aqui ele captura, né? Mas tem mais cheque agora. E aqui tem rei vem para F7 e dama para G3, e aqui a gente tem o bispo em F6, avanço de peão em F4, ele aqui ataca a minha dama, e aqui que a gente tem eu jogo para G4 atacando o cavalo dele, e agora o cavalo volta, ele tem que ter cuidado para agora o peão captura, né? O peão captura, ameaçando o bispo dele, é bom que ele capture, faça alguma coisa para evitar que seja capturado novamente. E aqui eu tenho o cheque de torre em cima dele, cavalo vem aqui para G5, fechando as casas de F7 e H7, e isso que é interessante. E aí eu percebi isso, depois que eu percebi isso, é a vez dele, o que ele fez? Ele capturou aqui,
e com a intenção de fazer alguma coisa em cima de B2, mas eu tenho uma carta na manga, que é torre por cavalo. É aqui em torre por cavalo. Eu acho que ele não percebeu que tinha um mate aqui. E tomou a torre de dama, e aqui tem o mate com dama em E6. Tá aí a partida que eu achei interessante, com vários táticos aí desde o começo da partida. Deixa teu polegar aí, por favor, comenta e bota para os amiguinhos aí, dá aquela força aí, por favor.